Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para. Da vez é sobre o Los Angeles Clippers, o famoso primo pobre. Bom, esse primo pobre, então, está montando um elenco em que a gente está considerando praticamente um asilo, né? Você tem Chris Paul, com 40 anos, o cara que disse que será a sua última temporada, The Last Dance, há alguns dias atrás, e agora, recentemente, está cogitando em jogar mais um pouquinho, né? Mais uns aninhos na NBA. Pô, se decide então, Chris Paul, tá tão difícil assim? Bom, você tem Chris Paul com 40 anos, você tem, mais quem? Brook Lopez com 37 anos, você tem o Nico Batum, o Nicolas Batum com 36 anos, aí você cai com 32 anos, você tem o Bradley Beal, né? Aí você ainda tem os grandes líderes em quadra, James Harden com 35 anos e o Kawhi Leonard com 34 anos. Gente, essa média de idade é de 33 anos, a maior na história da NBA, né? Então, eles superaram, inclusive, aquele Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton, que detinham, na altura, a maior média de idade na NBA, que era considerado, então, o asilo na NBA, com uma média de 32 anos. Mas agora os caras, então, superaram e se tornaram o asilo parte 2, né? Esse é um asilo, mano. Isso poderá dar problema. Vocês lembram dos Lakers, né? Lembram do Lakers quando o LeBron decidiu fazer mais uma panela com os seus parceiros, né? Ele juntou Russell Westbrook, ele juntou o Carmelo Anthony em fim de carreira, praticamente desfilando só em quadra. Vocês lembram, né? Aquilo deu errado porque era um dos times com uma média de idade, né? Na altura, naquela temporada, muito maior. E quando eles jogavam com times jovens, apanhavam mesmo. Bom, pessoal, a gente vê que isso vai ter certas consequências, né, em termos de saúde, né? A temporada é longa, a temporada é de mais de 80 jogos, gente, ainda tem a pós-temporada. É o seguinte, eu acredito que o Clippers juntou, né, praticamente essas estrelas em fim de carreira, praticamente, com o objetivo de apostar na experiência, né, e também na profundidade do elenco, né? Porque o Clippers detém um dos elencos mais profundos, né, atualmente na NBA, a próxima temporada. Em termos de profundidade, não tem que reclamar. A reclamação realmente virá em termos de consistência física, né? É isso aí, protagonismo físico poderá estar em evidência, mas eles apostaram nesses dois fatores, que seriam, então, a experiência e a profundidade. Então, você tem jogadores experientes, né, que podem decidir em momentos de grandes tensões na NBA, e isso acontece muito. Na pós-temporada, o bicho pega totalmente diferente, não se esqueçam disso. Então, eles acreditam muito nisso. E você tem também o fator físico. O fator físico vai realmente pesar, mano. Vai pesar. Eu não sei se esses veteranos vão conseguir chegar inteiros na pré-temporada, na pós-temporada. Não sei se eles conseguirão chegar inteiros na pós-temporada, porque a gente vê que o Clippers já teve muitos problemas, historicamente, em anos recentes, teve muitos problemas com lesões recorrentes de Kawhi Leonard e aquele cara que já foi pro Philadelphia 76ers e o Paul George, né? Então, eles tiveram muitos problemas, né? Os caras, assim, raramente eles estavam sempre os dois, né, juntos em quadra na pós-temporada, né? Ora um lesiona, enfim, era sempre alguma coisa. O histórico de lesões do Clippers não é bom. Aí você junta mais todos esses veteranos, né? Enfim, todos esses caras aí em fim de carreira, é complicado.
não se sabe, né? E isso realmente vai trazer evidência e vai prejudicar bastante. Se o Clippers exigir muito desses veteranos, jogo após jogo, durante a temporada regular, mano, é certo que eles chegarão na pós-temporada arrebentados, cansados, quebrados. Mas eu acho que a estratégia do Clippers será eles usarem, então, o núcleo jovem, dar mais minutagem, ou seja, o núcleo jovem terá que assumir o maior protagonismo. Na maior parte do tempo, Ivica Zubac, Chris Dunn, você tem o Derrick Jones Jr. e tem também o John Collins, que foi adquirido recentemente. Então, esses caras vão ter que carregar o piano ao longo da temporada regular. E aí, os veteranos então poderão descansar alguns jogos para conseguirem ir inteiros a pós-temporada. E aí sim entra em evidência o fator experiência, porque na pós-temporada tem muito mais a ver com experiência do que outra coisa, né? Então, acredito que isso será a receita que o Clippers vai usar novamente, porque eles já usaram essa receita na temporada passada, onde pouparam em alguns jogos o James Harden e o Kawhi Leonard, né? E tiveram sucesso usando essa receita, porque eles conseguiram se classificar de forma direta com um recorde de 50 vitórias e 32 derrotas. Então, eu acho que isso será a fórmula que eles vão usar, ou seja, pegar o núcleo jovem, fazer com que eles assumam maior protagonismo, descansando então os velhotes ali. Aí depois vão gerindo isso ao longo da temporada, porque você tem os jogos da NBA, que são mais de 80 jogos, ainda tem a Copa a NBA, enfim, juntando tudo, praticamente o Clippers poderá jogar mais de 90 jogos, podemos assim considerar, né? Então, pessoal, olha, não se esqueçam, né, de deixar o vosso like, de deixar aquele like mágico que transforma aqui o meu canal, né? Eu falei sobre o Clippers e com relação à sua média de idade que deixa a desejar. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo, né? Com aquele parça ou aquela parça que gosta de basquete, que gosta de esporte, não só. E também, olha, não se esqueçam de comentar. Vosso comentário é muito importante, vosso feedback é extremamente essencial, né? Para mim medir o nível de qualidade e também de audiência do meu canal, aqui do canal, ok, pessoal? Olha, tudo de bom para vocês e até ao próximo vídeo, ok?